Meu querido irmão, querida irmã, Mateus, o evangelista Mateus, apresenta Jesus como Messias, Filho de Deus. O Messias e Filho de Deus. E o Messias da palavra e o Messias das obras. No capítulo 4, um pouco antes do Sermão da Montanha, o evangelista faz uma espécie de síntese da atividade de Jesus. Ele percorria todas as cidades, ensinando e proclamando o reino de Deus e curando todas as pessoas e curando as pessoas de todas as enfermidades. De todas as enfermidades. Palavra e obra. Palavra e ação. Até ontem, até a missa de ontem, nós, nesse tempo litúrgico, durante a semana, nós cada dia vimos um trecho do Sermão da Montanha, que é imediatamente anterior a esse trecho que se inicia hoje, os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus, onde Jesus realiza as obras. O Sermão da Montanha, Jesus ensina, é o Messias mestre, Messias da palavra, Messias que ensina. O conteúdo, a gente sintetizar também o Sermão da Montanha, se é que podemos, se é que conseguimos, Jesus ensina como entrar no reino, como estar no reino de Deus. A proclamação do reino de Deus. E essa proclamação é acompanhada, já disse, pelas obras. E veja que a primeira obra de Jesus, o primeiro milagre ou sinal de Jesus, a primeira ação de Jesus é a cura de um leproso. Tendo Jesus descido do monte, onde estava ensinando os discípulos, tendo descido do monte, numerosas multidões, talvez aquelas mesmas que estavam ali à beira da montanha, seguiam Jesus. Eis que um leproso se aproximou e se prostrou, que está ajoelhou, mas seria correto dizer, e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Um leproso se prostra diante de Jesus e reza: Senhor, se queres, se é do teu desejo, tu podes me purificar. Algumas coisas importantes para a nossa meditação aqui já. O leproso, o pagão e a mulher não frequentavam o templo. Ou melhor, a mulher frequentava o templo, mas na sua área externa. Proibida entrar no mais íntimo do templo, onde estava, na concepção judaica, Deus, a morada de Deus. Mulher mais fora. Um pagão também na área mais externa do templo. E um leproso, de maneira nenhuma. Ele estava completamente impedido, não só de ir ao templo, mas de conviver com a comunidade. De conviver com a comunidade. Como prescrevia o Levítico, deveria viver fora do acampamento ou da cidade, da comunidade, e gritar: leproso, leproso, para que os outros não se aproximassem dele. Por quê? Quem se aproximasse dele estaria também impuro, se tornaria também impuro. Veja que a questão é mais do que curar, é questão de pureza.
de estar impuro ou de estar puro. Para ir ao templo, precisa ser puro, estar puro. Quer dizer, sinal da comunhão com Deus é a pureza. Essa pessoa completamente excluída, não só da vida da comunidade, mas da sua dignidade também de pessoa, de filho de Deus, completamente perdida. A sua comunhão com Deus também, se não frequenta o templo onde Deus está, quer dizer que também que a comunhão está rompida, porque é impuro. E é muito interessante também que Jesus realiza nesses dois capítulos, 8 e 9, fala-se das curas de Jesus. Mas com relação às outras pessoas, com relação ao leproso, é purificar. Em nenhuma parte do evangelho, aliás, não só de Mateus como nos outros evangelhos, para o leproso é usada a palavra curar, mas sim purificar. Quer dizer, não basta curar. Precisa purificar. E o que significa purificar? Devolver à pessoa não só a saúde física, mas também devolver-lhe a dignidade de pessoa, de poder estar com os outros. E mais que devolver a saúde e a dignidade, devolver-lhe a possibilidade de estar em comunhão com os irmãos, com a comunidade e, acima de tudo, em comunhão com Deus, que a lepra lhe havia roubado. Que a lepra havia roubado. Jesus diz, fica limpo, isto é, fica purificado. O verbo é katarizo, não terapeu, que é curar. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Limpo. Jesus recobrou tudo aquilo que ele havia perdido. Purificado. Voltou à dignidade, à convivência e à ordem. Vai ao templo. Mostra-te ao sacerdote. Era prescrito pelo Levítico e está lá no livro do Levítico. No leproso, quando curado ou purificado, deveria ir ao templo ou apresentar-se ao sacerdote, e só o sacerdote poderia dar o veredicto de que aquela pessoa estava em condições de retomar a sua vida, as suas atividades. E veja, vai, apresenta a oferta, como prescreve a lei, no Levítico, apresenta-te ao sacerdote para servir de testemunho para eles. Para servir de testemunho. Que testemunho é esse? Claro, que ele estava curado e que Jesus, como também é um ponto importante do Evangelho de Mateus, que Jesus cumpre a lei, observa a lei e leva a lei ao pleno cumprimento, acusado pelos fariseus e pelas autoridades de ser alguém que não cumpria a lei de Moisés. Jesus não só cumpre, mas não só observa, mas como leva a lei ao pleno cumprimento. E pleno cumprimento a partir do seu ensinamento da lei da misericórdia e do amor. Testemunho para eles de que ele não é alguém que aboliu a lei, mas é alguém que observa, ensina a observar, como ensinou lá no Sermão da Montanha, mas que leva também a lei ao seu pleno cumprimento. E testemunho também de que ele é o Messias, e o Messias da palavra, que eles não aceitavam, as autoridades não aceitavam Jesus, não aceitaram Jesus como Messias, e o Messias da palavra, e o Messias da obra, e o Messias até sacerdote, um sacerdote que não tem medo. Veja que o leproso veio, se aproximou, e Jesus não fugiu. Quem via um leproso se distanciava, como nesse tempo, e como nós estamos nos distanciando uns dos outros, né? Essa coisa terrível.
Jesus não tem medo, ele pôs a mão. Tocou nele. É o sacerdote. O sujeito ficou curado. Jesus curou a pessoa, não a lepra. Ele ficou curado. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, observemos nós também quantos irmãos nossos que não padecem pela lepra, que hoje em dia a lepra, e também precisa saber o que era lepra lá naquele tempo, isso não vem ao caso. Mas que padecem também hoje pela falta, que viram roubadas por muitos motivos, a sua dignidade de pessoa, são excluídas da convivência, da comunidade, da sociedade, e em alguns ambientes até excluídos da comunhão de comunidades religiosas, e religiosas num sentido bastante amplo. Primeiro é rezar. Segunda coisa, também, como Jesus, proclamar a novidade do reino, que não exclui ninguém. E outro ponto também, que nós sejamos promotores da dignidade humana, da vida humana, da inclusão, não da exclusão, por motivo nenhum. Ainda persiste entre nós, será, a ideia de que há entre nós puros e impuros? Claro que nós não podemos dizer que nenhum de nós seja 100% puro, mas temos ainda a capacidade de acusar o outro pelas suas impurezas, pelos seus pecados, etc. E queremos, muitas vezes, afastar as pessoas, dizer, você não pode participar porque você é impuro, que você tem isso e aquilo. Sendo que Jesus acolheu, e acolheu a todos. Tocou, curou, purificou. Ele quem nos purifica de verdade. Ele que nos devolve, ou que nos faz plenamente dignos desta condição de ser humano. Ele que não quer que nenhum de nós tenha a sua dignidade de pessoa, de filho de Deus perdida. Ele que não quer que nenhum de nós seja afastado da convivência, da comunhão uns com os outros. Ele que veio, que se encarnou e que se deu na cruz, justamente para nos recuperar a possibilidade da comunhão plena com Deus, que a lepra do pecado nos roubou. Que a lepra do pecado nos roubou. O mistério da encarnação de Jesus e o mistério da sua morte, da sua paixão, da sua morte e ressurreição, nos leva a esse entendimento também. Para isso ele veio, por todo esse mistério de Jesus, homem-Deus entre nós. Se a lepra do pecado nos fez romper a comunhão com Deus, Jesus, que é a divina graça, que é o eu te amo de Deus dado a cada um de nós, falado a cada um de nós, é o que nos faz retomar a dignidade de pessoas, a dignidade de filhos de Deus, a dignidade maior da comunhão plena com Deus. Nesse tempo que vivemos de pandemia e em outros tempos também, não esqueçamos, não só neste momento, mas sempre, de acolher os outros, especialmente aqueles que nós vemos por aí perdidos ou vivendo uma situação indigna, da fome, da miséria, ou vivendo indignamente porque cometeu algum erro, e quem é que nunca errou? Cometeu algum crime e está preso, encarcerado, e é visto como alguém que não merece viver como filho de Deus, é simplesmente engaiolado ali para viver de qualquer maneira. Não.
O ser humano, como disse alguém, o ser humano é sempre maior do que o seu erro, do que o seu passado, do que o pecado, do que o mal que tenha cometido. Sejamos nós acolhedores como Jesus foi e é acolhedor. E que nós nos livremos e nos purifiquemos pela graça de Jesus de toda lepra, de todo pecado. E trabalhemos pela promoção da vida humana, especialmente aqueles que sofrem mais, na fome, na miséria, na cadeia, seja lá onde for que esteja um irmão sofrendo, lá Jesus está presente. Para encerrar, estava com fome, diz Jesus, me deste de comer. Estava com sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava doente, me visitaste. Estava preso, me visitaste. Me acolheste, me devolveste a dignidade de gente, de filho de Deus. Amém. Amém.